Flávio Dil, da Dolarizei Tudo aqui com vocês. E como a gente conversou no vídeo passado, hoje a gente vai falar sobre fundos de investimentos. Vamos ver se serve para você, se não serve. Eu vou te explicar de maneira fácil se vale ou se não vale a pena investir nessa modalidade de saída. Posso te dizer para vocês que depende de cada pessoa e depende também do seu conhecimento para você saber se vai investir ou não em fundos, inclusive fundos imobiliários, né? Indo direto ao assunto, gente, basicamente nós temos fundos de ações, fundos de índices, os chamados fundos multimercado e os fundos imobiliários. Esses aí estão em moda, né? Os chamados FIIs, F-I-I-S. Agora a gente vai ver as vantagens, os riscos e os custos para o investidor, para você ver se adapta ao que você quer ou não. O que você precisa saber antes de decidir aplicar ou não o seu dinheiro em um determinado fundo de investimento, ou até mesmo em fundo imobiliário. Vamos começar então, pessoal, pelo fundo de ações e os chamados também fundos multimercado. O que são eles? Os fundos de ações, como já diz, são fundos baseados em ações, e pode ser tanto em uma só ação quanto várias ações. Imagine assim um condomínio de apartamentos, por exemplo, onde cada um tem um pedacinho, tem um apartamento, tem um pedacinho daquele todo, né? O terreno onde está o prédio, você sabe, não é seu, mas você tem uma chamada cota-parte. Você tem um pedacinho da propriedade, do terreno, você tem um pedacinho do prédio. Então, considerando isso, de toda aquela propriedade, inclusive das áreas comuns, um pedacinho é seu. É um pedacinho do prédio, um pedaço do home office, se tiver a área de lazer, um pedacinho é seu também. Se vendesse em todo o prédio, você teria direito a um pedacinho, a uma parte. Tá? O que acontece? A administradora do fundo monta o fundo, diz, olha, estou vendendo esse prédio, mas não vende apartamentos, vende cotas. E pode comprar ou fazer, né, administradora do prédio, um prédio com apartamentos todos iguais, né, se ele, então, o caso, fazendo um link aqui, um fundo de uma só ação, como também ações de determinado setor, ou pode misturar tudo. O administrador pode lançar, por exemplo, o fundo Vale Muito, pode inventar o nome que quiser, só com ações da Vale. Ele pode criar também o fundo baseado em petróleo, mas só Petrobras, fundo Petro, ou ainda só no Banco Itaú, fundo Itaú. Ou ele pode comprar um prédio de apartamentos diferentes, imagine 1, 2, 3 dormitórios. Tá? O que eu quero dizer? Pode comprar várias ações do setor e até de setores diversos. Ele pode comprar petrolíferas, ele pode comprar hidrelétricas, assim como ele pode comprar um mix, Vale, Petro, Gerdau, Itaú, Embraer, Unipar, Magalu e por aí vai. Continua a ser um fundo de ações. Tá? Além de um fundo de ações, pode ser um fundo multimercado. O que vem a ser um multimercado? São fundos que podem investir em vários tipos de ativo ao mesmo tempo. Então ele pode investir em ação, pode investir uma porcentagem lá em poupança, outra em CDB, outra em títulos do Tesouro, pode investir em câmbio, em dólar, em euro, investimento no exterior, né? Tesouro dos Estados Unidos. Gente, o céu é o limite. Nos fundos multimercado, então, o gestor ele vai ter mais liberdade
para mudar a estratégia de acordo com o cenário econômico. Mas aqui eu faço uma crítica, e não é nem uma crítica, tá, pessoal? É uma nota de observação. Qual seria um problema disso? O problema é qual é o cenário que esse gestor está enxergando. Vejam bem, se ele entende que os juros estão muito altos, ele pode investir mais em produtos de renda fixa. Por outro lado, se ele acha que a bolsa está atrativa, a bolsa de valores, ele pode migrar o capital da renda fixa para as ações, ficando mais exposto ao mercado de renda variável. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é uma bolsa de valores atrativa? Não é mesmo? Então, isso por si só, em princípio, eu não vejo como uma coisa totalmente boa. Eu não estou dizendo que os fundos multimercado não são bons. Não é isso. Eu estou dizendo que essa mobilidade pode ter problema. E por quê? Como diz o ditado na área de investimentos, macaco que fica pulando de galho em galho está querendo levar chumbo. Isso eu já escutava do meu pai há quase 40 anos atrás. Investidores com mais idade, com mais conhecimento, eles falam justamente isso. Por quê? Porque toda migração que você faz de uma ação para outra, de renda fixa para variável, fatalmente vai acabar perdendo um pouco, levando em consideração as taxas de operações e várias outras taxas. Mais adiante, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas você tem que ter em mente que se paga imposto quando se vende ações com lucro. Só daí você já vê que vai acabar perdendo, migrando do fundo de renda fixa para ações, das ações para o fundo de renda fixa. Só essa migração já vai fazer com que você tenha que pagar mais imposto, que não teria que pagar se ficasse paradinho lá em ações. Claro que a gente pode citar também pontos positivos, os fundos de multimercado, que são justamente a diversificação. E por quê? Vocês lembram quando eu falei em um dos vídeos passados que a gente tem que ter mais de uma galinha e não acreditar que apenas uma galinha determinada lá, ou de raça XYZ, vai suprir todas as nossas necessidades? E por que a gente não pode confiar em uma galinha? Porque ela pode morrer. Essa galinha, ela pode também parar de produzir. E por aí vai. Então é justamente sobre isso. É sobre você ter diversas galinhas, até de raças diferentes. No multimercado, com um único investimento, um único valor, o dinheiro já fica espalhado em vários mercados. Isso é positivo. Porque se você tem lá 1000 ações, você pode, de repente, comprar uma cota de, sei lá, um fundo XYZ. Mas você investir R$1.000 no mercado de ação, isoladamente, pode ser pouco. Outro ponto, visto como positivo, é a teórica gestão profissional. Por que eu digo teórica? Bom, o investidor ele não precisa acompanhar o mercado, porque essa função fica com o gestor do fundo. Mas aí a minha pergunta para isso é sempre uma só. Será que isso é bom ou é ruim, você não acompanhar o mercado? Eu gosto de acompanhar o mercado. Para acompanhar o mercado, você não precisa ter muito tempo. Tá? E o problema, pessoal, é que primeiramente os fundos multimercado, e aí começa a ter problema de verdade, os fundos multimercado costumam ter custo mais alto. E quando falamos de custo, uma das principais cobranças é a taxa de administração. Que ela serve para quê? Né? Para pagar toda aquela estrutura do fundo
Entre outras, a gente tem aí o local, luz, temos internet, temos desde o pessoal da limpeza até o administrador, o contador, o economista, o aluguel, tem também o analista, tem que ter um economista, né? O analista de mercado, né? O estagiário, e gente, por aí vai, todo mundo recebendo. Ou seja, não é de graça, não é de graça, e isso por si só vai levar uma parte do seu dinheiro. Como se não bastasse, a maioria dos fundos ainda cobram a chamada taxa de performance, né, que normalmente, isso varia muito, tá, gente? Mas normalmente é de 20% sobre o que o fundo render acima de um índice de referência qualquer. Por exemplo, é muito comum colocarem como índice de referência o CDI, né? Também menos comum, mas existe fundos que podem ter lá o fundo de referência, o índice do Ibovespa, ou qualquer outro índice que bem entenderem. Podem colocar, por exemplo, IGPM, podem colocar IPCA, podem colocar até cotação do dólar, pode colocar qualquer coisa, tá? E calma que tem mais, tá? Tem mais problema, chamado imposto de renda. O que acontece? Nos fundos multimercado, o imposto é cobrado sobre o lucro, seguindo a tabela regressiva. E quando menos tempo o dinheiro fica investido, maior é o imposto. Se você investiu ali um mês e, não, mês que vem estou precisando desse dinheiro, vou tirar o dinheiro daqui, maior vai ser o seu imposto. E não é só, tá? Ainda tem o famigerado chamado come-cotas. O que vem a ser esse come-cotas? Talvez você já tenha ouvido falar. Ele nada mais é do que uma antecipação do imposto 2 vezes, gente. 2 vezes por ano. E olha que loucura. Aí é que vem um grande problema. Mesmo sem sacar o dinheiro. Ou seja, você teve lucro, você não realizou esse lucro. O que quer dizer não realizou? Não tirou o seu dinheiro de lá. O investidor ainda vai experimentar uma redução na quantidade das cotas do fundo por causa do imposto. Se você comprou, por exemplo, aí 10 mil cotas, com imposto, ele vai passar, de repente, lá na primeira cobrança a 9.950, 9.970, sei lá, pensa o número aí. Logo em seguida, abaixa para 9.000, depois 9.870, 9.810, e assim vai indo, e assim vai comendo as suas cotas. E aí a minha pergunta que fica é, esse tipo de coisa lhe interessa? Em princípio não, né? Tá, mas o que eu faço então? Não invisto em fundos? Tem algum outro tipo de fundo? Tem os chamados fundos imobiliários. E o que vem a ser esse fundo imobiliário ou tijolo de papel, como alguns dizem, né? Esses fundos é a mesma coisa dos outros, mas eles investem, em vez de ações, investem em imóveis, tá? Os fundos, eles podem ser por si só donos dos imóveis, como shoppings, prédios comerciais, hospitais, galpões logísticos, ou mesmo investir em títulos ligados ao setor imobiliário, como, por exemplo, construtora, e pode ter um mix também, pode ter um prédio, pode investir em construtora e por aí vai. Aí, ao comprar uma cota desse fundo imobiliário, o investidor se torna também uma espécie de condômino, uma espécie de sócio desses ativos, é uma espécie de sócio lá do prédio, sem poder usar o prédio. Muitas pessoas enxergam benefício nesse tipo de fundo. Por quê? Porque normalmente eles pagam dividendos mensais. É como se você tivesse um imóvel alugando sem ter o imóvel. Então, o investidor, que ele tem na cabeça dele que ele está recebendo uma renda mensal.
E para o nosso cérebro, para a maioria do cérebro das pessoas em geral, isso, gente, é uma coisa muito satisfatória. E essa distribuição de rendimentos todos os meses, ela fatalmente vai acabar atraindo um número muito maior de pessoas, principalmente aquelas que buscam o quê? Um complemento de renda, que é normalmente o investidor em geral. Mas qual o problema? Esses fundos, eles não reinvestem, já que eles distribuem obrigatoriamente os lucros, né? Tirando taxa de administração, tudo isso. Então, não existe crescimento do fundo, a não ser que entre mais dinheiro, novos cotistas. E novos cotistas, eles não vão gerar rendimentos maiores. Embora você tenha mais dinheiro aplicado, vai distribuir para mais gente. O que eu quero dizer com isso? Fazendo a nossa analogia com a galinha lá, com o galinheiro, né? É como se você ou a sua família comesse todos os ovos do galinheiro e não deixasse nascer novas pintainhas para ter mais galinha. Você vai ter sempre aquelas galinhas. E só vai ter mais galinha se você comprar mais galinha. Ou se vier mais gente para sua família e trouxer mais galinha. Então, qual é o ponto positivo? Tem um ponto positivo nisso? Claro que tem um ponto positivo, até porque não poderia se ter um fundo só com pontos negativos, não existiria, não é verdade? Então, o ponto positivo aí é a isenção de imposto de renda sobre esses rendimentos mensais. Então, não tem aqui o chamado come-cotas, como tinha lá nos fundos multimercados. Tá? Não tem come-cotas para pessoas físicas, mas desde que o fundo, claro, siga determinadas regras da legislação. Porém, se o investidor vende as suas cotas com lucro, aí, gente, ó, tomou, né? Vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. E não interessa aí se você deixou muito tempo, 10, 20 anos ou um ano, vai pagar 20%. Tá? E seja sobre o lucro que for, seja esse lucro grande ou seja esse lucro pequeno. Se é, o que é pior, um lucro que não existiu, que foi corroído pela inflação, tá? Você depositou 10 mil e daqui a 10 anos a inflação, né, esse 10 mil equivale a 5 mil, por exemplo, mas está lá 20 mil. Né? Hoje com 20 mil você comprava, o que comprava com 5 mil naquela época, não interessa, você vai pagar sobre esse valor inteiro, sobre esses 10 mil. Tá? Esses fundos imobiliários, eles são negociados na bolsa, né? É outro ponto negativo. E pode subir ou cair de preço. Né? E tem diversos fatores que acabam influenciando. Exemplo, aumento de juros, imóveis vazios, depreciação do imóvel, abriram outro shopping, esse shopping aqui não tem mais tanto movimento, atraso de pagamentos de aluguéis ou problemas econômicos em geral, vão afetar o rendimento dos fundos imobiliários. Mais ainda, achou que parava por aqui? Não. Os fundos imobiliários também cobram a chamada taxa de administração e, em alguns casos, além da taxa de administração, a chamada taxa de gestão. Tudo isso, gente, acaba reduzindo, impactando no retorno final que você pode ter. Então, resumindo bem por aqui com vocês, enquanto os fundos multimercados são mais flexíveis e buscam ganhos em vários mercados, mas, por outro lado, tem impostos e taxas mais pesados, como o chamado come-cotas, os fundos imobiliários, eles são
mais focados em renda mensal e imóveis, com isenção de rendimentos mensais, não tem o come cotas, tá? Porém, eles têm muito mais risco de oscilação e de tributação na venda. Como falei para vocês, 20%, não interessa quando. A minha opinião, gente, nenhum deles é melhor ou pior por si só, tá? Do meu ponto de vista, vou ser sincero para vocês, ambos são ruins. Por quê? Por que são ruins? Porque eu não dependo de fundo para investir o meu dinheiro na Bolsa de Valores. Eu quero ações focadas em imóveis, eu vou lá e compro de construtor, tá? Mas claro, gente, tudo depende do perfil do investidor, do objetivo financeiro, do prazo de investimento, se você tem, se você não tem tempo de ficar olhando o mercado. Eu confesso para vocês, eu não vejo vantagem em fundo de investimento. De repente você vê. Ah, mas eu não sei sobre o mercado de ações. Gente, o melhor é sempre estudar. A gente está falando de dinheiro. Então, antes de investir, é fundamental você entender onde o seu dinheiro está sendo aplicado e quais são os custos que você está pagando. E será que você precisa estar pagando aqueles custos, aqueles impostos, sofrendo com come-cotas? E digo mais para vocês, com informação suficiente, você vai conseguir investir, sim, em Bolsa de Valores. Você vai conseguir criar o seu próprio fundo de ações, ou até um fundo multimercado, sem ter que pagar, gente, equipe nenhuma, sem ter que pagar contador, administrador. Como isso com informação? Informação é o melhor investimento. E pode ser até de graça. E é o que a gente vai trazer para você aqui, de graça. E sabe qual é o nosso pagamento? Sabe como que você vai nos remunerar? Só com o seu like, cara. Só com o seu like, a sua inscrição no canal. Então, nos dá essa força aí, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Em breve a gente vai se ver aqui novamente. Eu vou explicar para vocês o passo a passo como começar a investir no mercado de ações e como que você pode diversificar, inclusive internacionalmente. Bom, então, como sempre falamos por aqui, né, gente? Vai, Brasil!